Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev. O nosso tema de hoje é o contrato de trabalho intermitente, ou seja, uma nova modalidade, de relação de emprego totalmente contrária aí aos princípios e todas as diretrizes de direito do trabalho que até então havíamos comentado. A gente vai notar neste contrato que a suspensão, ou seja, a não prestação do serviço é o ponto marcante, ou seja, eu faço um contrato onde a principal característica dele é não prestar o serviço, porque esse contrato estará interrompido, A gente vai ver aí no decorrer do nosso bate-papo o quê? Que esse contrato é um contrato que ele visa situações eventuais de prestação de serviço. Olha a definição aí do contrato intermitente. Considera-se como contrato intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Então, com exceção dos aeronautas, qualquer empregado pode ser submetido a esse tipo de contrato. E veja que existe a inatividade por horas, dias ou meses. Ou seja, você faz um contrato onde já há previsão de que aquela atividade estará suspensa por um período aí de meses. Olha que coisa mais diferente da nossa realidade aqui trabalhista. E quais são os requisitos para esse contrato intermitente, então, ter validade? Primeiro, o contrato de trabalho tem que ser celebrado por escrito, está lá no artigo 452A da CLT. Além disso, registrado na carteira de trabalho. Também, previsão em acordo ou convenção coletiva. A negociação coletiva deve autorizar essa modalidade, caso contrário, não é possível, tá? Então, veja, tem requisitos formais a serem preenchidos, Identificação do trabalhador, identificação do empregador, assinatura das partes, domicílio, sede da empresa, enfim. Então, há toda uma situação aí formal para ser observada sob pena de ser descaracterizado esse contrato. E, mais uma vez, é importante que tenha autorização da negociação coletiva. Caso contrário, isso não será possível, ok? Então veja que é uma situação bem peculiar, e que acaba aí deixando o diferenciado ainda mais dos outros contratos indeterminado e determinado, ok? Então o contrato intermitente também tem que ter o ajuste, sobre o quê? Sobre o valor da hora ou do dia trabalhado, Nunca pode ser inferior ao valor da hora ou do dia comparado com o salário mínimo ou o piso da categoria, certo? E todos aqueles benefícios adicionais, adicional noturno, adicional de hora extra, adicional de salubridade, periculosidade, se o trabalhador estiver em contato com esses agentes, ou em jornada noturna, ou fazendo horas extras, ele vai ter direito ao adicional normalmente, ok? Ainda, no ajuste que for celebrado lá no momento da admissão, como que vai ser feito esse pagamento? Esse pagamento vai ser feito em qual dia, ou até o quinto dia útil subsequente? Enfim, precisa ser ajustado todas essas situações para deixá-lo de maneira bastante clara, tá? Olha aí, como é que vai ser então efetuado a operação, Porque você faz um contrato que ele já nasce suspenso. Não é que você fez o contrato e amanhã você está prestando serviço, nada disso. Aqui no contrato intermitente você faz o contrato e você só presta o serviço quando você for acionado, Olha lá como que fica o acionamento. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz, então tem que ser um meio escrito, eficaz, um WhatsApp, um e-mail, uma mensagem via por telefone, uma correspondência, algo eficaz que vá provar para prestar, informando qual será a jornada, o dia lá, com pelo menos 3 dias
corridos de antecedência. Então, o empregador precisa fazer uma comunicação prévia de no mínimo 3 dias. E uma vez recebida essa comunicação, o trabalhador tem um prazo de 24 horas para responder. E caso exista o silêncio, é um não, né? Então, é um não. Isso não significa insubordinação, muito pelo contrário, é uma conveniência do empregado. Ele pode ou não aceitar e não vai ter nenhuma punição caso ele se recuse, ok? Bom, uma vez acertada a data, o horário e o tipo da prestação, vai chegar o momento do pagamento, né? Como que funciona o pagamento? Olha, o pagamento está lá disposto no parágrafo 11, né? Olha o que diz, vai receber a remuneração de imediato, né? Então, o que ele prestou lá, as horas trabalhadas, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º proporcional, o repouso semanal remunerado, eventual adicional de salubridade, periculosidade, noturno, de horas extras, enfim, o que ele ficou ali submetido, ou se trabalhou em excesso de jornada, ou no período noturno, vai receber. Mas veja que a pessoa já tem acertada naquela oportunidade férias e 13º. Além disso, se a empresa disponibiliza benefícios, também tem que pagar. Então, por exemplo, se a empresa tem plano de saúde, tem seguro de vida, né? Esse trabalhador intermitente vai ter direito, ok? Mesmo sem prestar o serviço, ele vai ter o direito aí ao plano de saúde, ao seguro de vida, por exemplo, ok? Bom, e as férias? Professor, eu acabei de ver que o pagamento das férias acontece naquele mês prestado. Isso mesmo, né? Ainda assim, o sujeito vai ter direito às férias. Então, veja, a cada 12 meses, né, de prestação de serviço, né, ou de dar admissão aí 12 meses, enfim, ele vai ter direito às férias, que podem ser usufruídas nos 12 meses subsequentes. O que acontece? Nesse mês que é considerado como férias para o trabalhador intermitente, ele não pode ser acionado pelo empregador, né? Não há pagamento, porque ele já recebeu, no momento que ele presta o serviço, ele já recebe as férias de 1/3. Então não tem pagamento, simplesmente ele deixa de ser acionado. Lembrando que a reforma trabalhista trouxe o fracionamento das férias em até 3 oportunidades, e aqui também vai ser alcançado o trabalhador intermitente, ok? Bom, o período de inatividade, né? Olha lá o que diz o 452C da CLT. Para fins do disposto no parágrafo 3º do 443, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviços nos termos do parágrafo 1º do artigo 452. O que é isso, gente? Inativo é aquele período que o sujeito, né, ele já deixou de prestar o serviço e ele está aguardando novamente ser acionado. Esse período não é considerado como tempo à disposição do empregador, né? Ele está lá simplesmente aguardando um novo chamado. Ele fez a prestação de serviço ou ainda não, pouco importa. Ele está ali aguardando o acionamento. A partir desse momento, né, é considerado período inativo para ele, né? E ele pode, claro, dentro desse período de inatividade, prestar serviço para outros empregadores. Não há problema nenhum, não há obstáculo nenhum. Ele tem um contrato indeterminado, determinado, outro contrato intermitente, enfim, a lei permite isso aí para o trabalhador intermitente. Importante lembrar o seguinte, gente, que se eventualmente for ajustado entre empregado intermitente e empregador algum tipo de remuneração por esse período de inatividade, né, vai ser descaracterizada essa relação. Por quê? O empregado intermitente ele renuncia ao tempo de espera lá do artigo 4º da CLT. Então o que acontece? Se a empresa falar que vai remunerar lá R$500, por exemplo, pela inatividade dele no mês, né, se ele ficar mais de 15 dias inativo no mês, a empresa falar uma remuneração, uma indenização de R$500. Acabou, está descaracterizado, está aí à disposição da CLT, né? Por quê? Se entende que a inatividade é a suspensão do contrato de trabalho. E uma vez que não existe a prestação, não tem que ter pagamento, ok? Então é importante esse detalhe. Em relação à rescisão do contrato de trabalho do intermitente, veja que a legislação não foi nem um pouco cordial com esse trabalhador, né? Olha lá, ó, ressalvadas as hipóteses a que se refere o 482 e 483, que são a justa causa do empregado e patronal, rescisão indireta, na hipótese de extinção do contrato de trabalho intermitente, serão devidas as seguintes verbas rescisórias. Verbas rescisórias. Pela metade, aviso prévio indenizado pela metade.
ao invés de pagar a multa dos 40%, vai pagar 20%. Ou seja, se esse trabalhador intermitente for desligado sem justa causa, ele só vai receber metade do aviso, metade da multa dos 40%. Né? Quer dizer, além do cara ficar boa parte do contrato dele inativo, sem prestar o serviço, né? No momento da rescisão, ele vai receber pela metade o aviso prévio e pela metade a multa dos 40%, ou seja, 20%. Além disso, olha só a gravidade, ele não tem acesso ao seguro-desemprego. Ele não tem acesso ao seguro-desemprego mesmo sendo desligado sem justa causa. Né? E ele só vai poder sacar, gente, 80% do saldo do fundo de garantia. Né? Então, bastante cruel. Em relação às outras verbas, na integralidade. Mas, em tese, ele já recebeu, porque quando ele presta o serviço, ele recebe. Né? Então, as férias já estão quitadas, o 13º já estão quitado. Enfim, o que ele vai receber ali? Um saldo? Algum direito? Né? Coisa mínima, né? Que seria na integralidade lá do inciso 2º. Então, veja, bastante cruel a lei aí no momento da rescisão, mesmo sendo dispensado este empregado. Né? O governo, Michel Temer, quis criar um mecanismo para mitigar aí os índices de desemprego que o país tinha e acabou colocando um ônus muito exagerado para o lado do trabalhador. Ok? Bom, até dia 31 de dezembro de 2020, é proibido a empresa contratar um empregado e recontratá-lo na sequência. Né? Por quê? Porque ela precisa esperar 18 meses. Então, até o dia 31 de dezembro, se a empresa desligar um trabalhador, ela precisa aguardar 18 meses, como se fosse uma quarentena, né, para recontratá-lo. Mas a partir do dia 1 de janeiro de 2020, acaba essa quarentena. Então, a gente tem uma grande expectativa que várias empresas vão transformar os contratos de trabalho indeterminado para intermitente, justamente porque a partir do momento que desliga o empregado, ela vai poder recontratar nessa nova modalidade, desde que autorizado pela negociação coletiva. Então era isso, gente. O nosso recado de hoje, né? Trabalhador intermitente, vale uma reflexão se essa disposição ela atende ou não os princípios do direito do trabalho, né? E se esse contrato ele tem uma função social. Grande abraço para vocês, até mais.